Pessoal, tudo bem? O Jorge do segundo C, dentre aquela sugestão que vocês fizessem perguntas sobre alguns tópicos, né, de interesse de vocês, aí o Jorge perguntou por que a gente deve racionalizar uma fração, ou seja, quando o denominador tem um número irracional. Quando a gente fala número irracional, a gente, para associar mais imediato, pensa nas raízes de números que não têm raiz exata. Né? Então, veja bem, quando a gente olha para essa sequência de números assim, de imediato a gente não percebe que todos representam a mesma coisa. Né? Começamos com um aqui e todas essas outras expressões também representam um. Quando que a gente vai escrever uma ou outra? Né? É óbvio que a maneira mais simples é esta aqui. Mas terão situações que vão aparecer essas outras também. Né? Então, como se escrever a mesma coisa de várias maneiras é importante. Porque aí a gente vai saber reconhecer essas expressões dependendo do contexto. E a racionalização, por exemplo, vamos fazer uma racionalização aqui, só para a gente também reescrever esse número de outra maneira. Né? 1 sobre raiz de 2. Pronto. Denominador irracional, vamos tornar esse denominador racional. Então, o que a gente faz? A gente aplica essa ideia aqui. Raiz de 2 sobre raiz de 2 é 1. Né? Qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Então, isso aqui eu posso escrever dessa forma. Pronto. Né? O que eu fiz aqui? Eu peguei 1 sobre raiz de 2 e multipliquei por 1. Né? Isso aí não é igual a 1? Isso é igual a 1. Essa expressão vale 1. E multiplicar por 1 é não fazer nada. Né? Então, na realidade, a gente não fez nada. Continua tendo esse mesmo valor. Agora, a gente multiplica 1 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes a raiz de 2, né? Não esquecendo que multiplicação de fração, numerador, numerador, denominador, denominador, raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Então vamos escrever aqui para mais um passo, ou seja, raiz de 2 sobre 2. Ou seja, esse número aqui, que a gente terminou de escrever, então 1 sobre raiz de 2 é o mesmo que raiz de 2 sobre 2. Bom, o que a gente fez? Só escreveu esse número de outra maneira. A princípio, né, você olha para isso aqui e fala, se isso é igual a isso, por que eu não deixo assim? Né? Mas é mais fácil a gente perceber que valor é esse. Está vendo? Raiz de 2 sobre raiz de 2 do que 1 sobre raiz de 2. Aqui dá para a gente perceber de maneira mais clara e mais rápida um valor aproximado disso. Né? Esse número aqui, raiz de 2, é quando a gente está mexendo com as expressões numéricas, a gente vai habituando a perceber rápido qual o valor aproximado disso. E raiz de 2, né, a gente pode aproximar, a grosso modo, para 1,4. Ou seja, então esse número aqui é a metade de 1,4. Né? Você olha para esse aqui, raiz de 2, um valor aproximado 1,4, é a metade dele. Então dá para a gente perceber mais rápido que esse número é quanto? Aproximadamente 0,7. Enquanto que você olhar só para esse aqui, olhar só para esse, não dá para a gente de imediato perceber isso, né? Mais rápido. Ou seja, esse número é mais fácil
é mais rápido você perceber a ordem de grandeza dele do que esse. 1 sobre raiz de 2. É mais fácil, você visualiza melhor olhando para esse. Da mesma forma que quando a gente não tem familiaridade, né? Olhar para isso é muito melhor do que olhar para isso. Isso é a mesma coisa. Essa expressão que está aqui, ó, também é igual a 1. E, obviamente, a gente só vai perceber isso quando a gente tiver outras informações, conhecer aqui o que representa desses números aqui. O que vocês estão mais habituados é só com esse, que é o π. Né? Esse também vocês conhecem, já viram no primeiro ano, mas não é um número muito comum, ok? Então, racionalizar, podemos fazer essa interpretação que ela facilita você identificar de maneira mais rápida, né, a ordem de grandeza desse número. E por aí vai, né? Mais um aqui só para a gente, ó, raiz de 3 sobre raiz de 5. Né? A mesma coisa. Eliminar. É bom que a gente vai fazendo essas perguntas, né? Por que a gente multiplica pelo denominador? Né? Que quando eu tenho uma raiz quadrada, para eu eliminar uma raiz quadrada, eu preciso de uma potência de 2. Né? E quando eu multiplico esses dois aqui, eu tenho uma potência de 2. Eu até vou escrever de outra maneira aqui. Raiz de 5 ao quadrado. Né? Isso, corta aqui. 3 raiz de 5 sobre 5. Né? Ou seja, de novo, 3 sobre raiz de 5 é o mesmo que 3 raiz de 5 sobre 5. Tá? 1/5 disso aqui está em cima. Né? Também a gente consegue visualizar de maneira mais rápida esses valores. Bom, mas para quê, né? Muitas vezes a gente não se convence dessa necessidade de escrever isso. Se representa a mesma coisa, eu posso deixar. Pode, né? Não tem problema nenhum. Mas tem um processo legal aqui, tá vendo? Tem um recurso interessante que permite a gente escrever o número de outra maneira. Mesmo que a gente não perceba que é melhor olhar para esse do que para esse, né? A gente faz algumas operações aqui que vai nos ajudando a manipular números. E ver, tá vendo, cara? É uma saída inteligente, tá vendo? Você não altera em nada o seu número. Tá? Na física lá, ó, a gente pode estar em um ponto P qualquer, mas imagina você faz um trajeto aí, ó, dá uma volta na cidade e volta. E chega no mesmo ponto de novo. É mais ou menos isso que a gente fez aqui, né? Saiu de um lugar e chegou no mesmo lugar. Só que isso, apesar de representar a mesma coisa, é diferente disso. Né? Quando você faz esse trajeto aqui e volta para o mesmo ponto, você pode dizer o seguinte: andei, ou seja, não continuo no mesmo lugar. Mas o que você preferiria? Ficar, se a grosso modo não houve deslocamento, para que você percorreu toda essa trajetória? Você está no mesmo lugar, mas imagina quanta coisa que você não viu diferente andando por esse caminho. Não é? Então mesmo que você ache que você não fez nada, chegou no mesmo ponto, você fez uma trajetória legal, reconheceu novas paisagens. Não é mesmo? Então vamos racionalizar.